Bom dia. Bom dia. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Prazer, eu me chamo Tayene, eu faço parte do projeto OIM aqui em Araraquara. E nós estamos fazendo um projeto de plantio de igreja. E hoje eu recebi o convite da Cláudia para estar aqui com vocês, dando as boas-vindas em mais uma reunião do Upgrade. Então sejam bem-vindos todos que irão participar com a gente hoje. Que Deus possa também abençoar a nossa reunião e usar a nossa oradora. Amém? Para nós começarmos, então, vamos juntos fazermos uma oração, tá bom? Oremos então. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Somos gratos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, por cada uma das reuniões e temporadas também do Upgrade. Que esse possa ser um ministério, Senhor, que continue alcançando cada vez mais pessoas. De uma maneira especial, também pedimos por cada um dos participantes que estão na reunião de hoje, que o Senhor possa nos abençoar também, e com certeza nós iremos levar o seu evangelho para as outras pessoas também, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Nós iremos cantar um louvor agora, que a Cláudia irá colocar para a gente, e é Vou Me Entregar. Estou aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso a Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi
de Jesus, sou de Jesus, sou de Jesus. Amém. Amém. Nós somos de Jesus, com certeza. Vou convidar agora a nossa oradora dessa semana, que é a Débora, que tem sido uma bênção aqui pra gente, para que ela possa compartilhar com a gente a palavra de Deus nessa manhã. Obrigada. Bom dia, gente. Muito bom começarmos mais um dia assim juntos, buscando a Deus, né? Muito especial. Nessa pequena jornada que nós estamos fazendo essa semana, refletindo sobre conhecer a Deus, como conhecê-lo, como andar com Ele. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que muda quando a gente conhece a Deus. Ahn, Nós, seres humanos, de um jeito assim bem resumido e bem simplificado, funcionamos mais ou menos assim. O nosso comportamento, ele é um reflexo daquilo que a gente sente e pensa. Então, tudo na nossa vida começa aqui dentro, ó. Tudo, tudo, tudo parte daqui. É por isso que a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E quando a Bíblia está falando de coração, ela está falando da nossa mente, do centro de comando da nossa vida, que é aqui o nosso cérebro, né? A Bíblia, toda vez que ela fala de coração, ela está falando das decisões, ela está falando daquilo que vai dentro de nós, né? Então, por quê? Porque é daqui que procedem as fontes da vida. Então, primeiro a gente pensa, primeiro a gente constrói uma ideia, primeiro vem a mentalidade. A mentalidade gera em nós um sentimento, uma percepção. E isso se traduz em comportamento, certo? Por isso, muda tudo na nossa vida quando a gente não apenas acredita em Deus, mas conhece a Deus, né? Então, acreditar em Deus, entender como Ele é, muda quem a gente é, porque muda o que a gente faz, muda como a gente se comporta, muda como a gente se sente, né? É, mas a gente sabe que nesse mundo onde as ideias, as percepções são muito valorizadas, porque vocês já viram que é, as pessoas usam essa frase, né? Eu acho, eu penso, eu sinto, mas para mim, como se o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto fosse mudar até a realidade, coisa que não é verdade, né? Então, eu até já mencionei isso aqui essa semana. Mais importante do que eu achar, eu sentir, eu pensar, é eu buscar conhecer o que é real, o que é verdadeiro. Porque cada um tem uma percepção diferente. E não é a minha percepção, a sua percepção que muda as coisas. As coisas são como elas são. E o que a gente precisa buscar é sabedoria e discernimento para fazer a leitura correta. E isso se aplica muito e principalmente a Deus, a nossa relação com Ele e o que a gente sabe sobre Ele, o que a gente pensa sobre Ele. A Bíblia, no Salmo 53, ela diz assim, ó. Comecinho do Salmo 53, é meu óculos, não leio. Aqui, ó. Os tolos dizem em seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Deus olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram. Todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Que declaração difícil, né? Deus olha do céu procurando quem entenda, quem busque a Deus. E é claro, o salmista aqui, ele está fazendo uma declaração, né? É, Davi, ele é um tanto dramático, a gente sabe disso. Não dramático no sentido pejorativo, mas no sentido intenso daquilo que ele escreve, vive, faz, fala, ora, enfim, ele é intenso em tudo que ele faz, né? Mas a questão é, Deus olha do céu e, na verdade, o que Deus encontra na terra são pecadores, todos pecadores. Mas o insensato, ele diz no seu coração:
Deus não existe. Aí eu ia dizer para você o seguinte: eu poderia mencionar pelo menos três tipos de ateu, que eu acho que são os principais tipos de ateus, né? E um deles é o ateu intelectual. O ateu intelectual é aquele que partiu do princípio de que Deus não existe. E ele, tudo que ele vai entender no mundo, tudo que ele vai olhar para o mundo, tudo que ele estudar, tudo que ele buscar entender, ele vai procurar entender distante da ideia de que Deus existe. E isso vai interferir completamente na interpretação que ele vai fazer daquilo que ele estudar, né? É engraçado que a doutora Rosana Alves, que é uma grande cientista, uma das cientistas brasileiras cristãs adventistas, né? A área dela é neurociência, eu acho que muitos de vocês aqui conhecem a doutora Rosana Alves. Ela falou que foi questionada algumas vezes sobre, poxa vida, mas você é uma cientista, estuda tanto e acredita em Deus? Ela falou: pois eu te devolvo a pergunta. Você é um cientista, estuda tanto e não acredita em Deus? Porque tudo depende da nossa perspectiva inicial, né? Então, esse ateu intelectual, ele acha que se você encontra uma explicação para tudo que acontece, você não precisa de Deus para explicar nada. É uma perspectiva, certo? Existe também o ateu decepcionado, que é aquele que pediu alguma coisa para Deus, que queria alguma coisa, e que Deus não deu, não fez do jeito que ele queria, e ele ficou chateado, ficou decepcionado, também não acredito mais em Deus. É uma certa birra, vamos dizer assim, né? E a gente vai encontrar essas pessoas. E eu tô falando assim, uma certa birra, mas eu não tô menosprezando o que algumas pessoas sentem em relação a Deus, especialmente quando a dor delas, no sentido de se Deus existisse, talvez se Deus existisse, meu filho não teria morrido. Se Deus existisse, minha mãe não teria câncer. E aí, essas questões que dificilmente são compreendidas sem a direção de Deus, né? Então, tem também esse ateu que ele é decepcionado. Ele não conseguiu, não fechou na cabeça dele a dor, o sofrimento e a existência de Deus. E tem aquele ateu também que ele acha que é mais legal se Deus não existir, porque ele pode viver. Dissolutamente. Ele não deve nada para ninguém, não deve explicações para ninguém. Ele quer se sentir como um adolescente em casa quando os pais viajam. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Então, eu poderia classificar esses três tipos de ateu, né? Eu não acredito que nenhum deles está em vantagem em relação a nós, que cremos. Pessoa mais simples, que tem a fé mais singela e pura, está em vantagem em relação a qualquer ateu. Por quê? Ninguém é melhor do que ninguém nesse mundo. Mas quando a Bíblia diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você parte da ideia de que ele não existe, tudo que você entender, tudo que você ler, tudo que você perceber já vai estar contaminado por essa ideia e você vai ser levado muito mais a equívocos do que qualquer outra coisa. E aí, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história. A história de uma pessoa que eu conheci e que eu fiquei chocada com a história dessa pessoa. Porque eu nunca tinha conhecido um ateu tão convicto. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa é, como é que eu vou falar? Tão dura de coração. Mas, na verdade, quando eu o conheci, eu vou contar pra vocês, pra não dar spoiler, tá? Eu conheci esse rapaz, o nome dele é Célio, num acampamento de carnaval da igreja. Ele estava lá, junto com o filho dele. E aí, aquela não era a primeira ocasião que eu via e tinha contato com ele. Eu já tinha visto e tido contato com ele anos antes, quando morei em Cuiabá, porque ele é de Cuiabá. E só que naquela ocasião, ele estava divorciado, com o filho dele, estava sozinho, e ele estava ali vivendo e comungando com o pessoal da igreja. E aí, eu falei, mas eu lembro de você, naquela época que eu morei aqui e tal, tal. Ele falou, nossa, aconteceu tanta coisa de lá pra cá. E aí ele foi me contar a história dele. O Célio nasceu num lar católico. Quer dizer, na verdade, a mãe dele frequentava a igreja adventista às vezes e o pai era católico. Então eles eram meio divididos. Nenhum era muito firme, muito dedicado, assim, né? Então ele tinha aquela ideia, Deus existe e tal, alguma coisa assim. Mas o Célio sempre foi um menino muito puro de coração, sempre acreditou muito nas pessoas, no bom coração das pessoas, na boa intenção das pessoas. E ele tinha com ele essa ideia de que as pessoas são boas, o ser humano é bom, né?
E ele foi, à medida que ele foi crescendo, ele na adolescência ali, ele começou a fazer alguns questionamentos, estudar e tal, e ele falou: "Olha, eu sempre gostei muito de estudar e sempre fiz muitos questionamentos". E quando ele entrou na escola, por volta ali dos seus 13, 14 anos, o Célio adquiriu a convicção de que Deus não existia, de que era uma coisa que o pai dele tinha inventado lá para poder cumprir alguma penitência, alguma coisa, e a mãe dele para aliviar a consciência em algum dia, em algum momento, quando ela resolvia ir à igreja e que todo mundo estava num surto coletivo por acreditar em Deus. E ele começou a ser um acérrimo defensor do ateísmo. E ele defendia com ideias, com filosofia, com coisas que ele ia aprendendo, que ele ia, né, absorvendo e tudo. E, aliás, é assim, gente, eu já falei isso também aqui e vou repetir, que é um padrão que a gente precisa entender. O nosso cérebro, ele busca confirmar as ideias que a gente acolhe, certo? Então, é muito difícil para nós, como seres humanos, sermos confrontados em nossas ideias. É por isso que as pessoas às vezes têm raiva de quem pensa diferente delas, porque a gente muitas vezes a gente quer confirmar o que a gente pensa, a gente não quer questionar o que a gente pensa. Não é assim? Então, por isso, quando você define uma coisa para você, define um pensamento, define uma ideia, você começa agora a se alimentar disso e querer viver disso, e querer acreditar e querer confirmar isso dentro de você. E foi o que o Célio fez. Só que ele tinha primos, parentes, vamos dizer assim, que eram crentes, cristãos, evangélicos. E aí, por volta dos seus 16, 17 anos, o primo dele falou: "Vamos comigo à igreja". Falou: "Tá bom, cara, vamos lá, porque, tipo assim, de alguma forma parece que tem algum benefício pra vocês acreditar em Deus". E ele foi. E ele ia pra igreja com esse primo dele e ele ficava lá observando as pessoas, observando o que as pessoas faziam, né? Louvores, ele via, na igreja evangélica, ele via louvor, muito louvor, e ele ficava: "Cara, que surto é esse que essas pessoas estão fazendo? Erguendo as mãos, né? E cantando e falando essas palavras. Será que eles sabem o que eles estão falando? Será que eles têm consciência do que eles estão falando, né?" Ele falou que leu a Bíblia e achou a Bíblia um livro interessante, achou a Bíblia ter um livro coerente. Ele também foi à igreja adventista e à igreja adventista. Ele falou: "Na igreja adventista não era o louvor o ponto forte, era a pregação." E eu achava interessante como que existia uma linha de raciocínio ali através da Bíblia, mas os louvores eram muito esquisitos, ele falou, era muito estranho. Umas palavras, as pessoas cantavam a choupana do prazer, não, na choupana há prazer. Que coisa esquisita isso, né? Esse linguajar, esse jeito de falar de Deus, assim. Ele tinha essa ideia meio estranha. Ele falou assim: "Essas pessoas, elas parecem até interessantes, assim, felizes, mas ao mesmo tempo meio doidas, porque elas, oração", ele ficava pensando: "O que que é oração?" As pessoas mentalizam alguém ou alguma coisa que elas querem para elas e acham que elas estão falando com Deus, que Deus está ouvindo e que vai acontecer isso é um surto, ele pensava, né? É uma coisa muito louca. E quando ele estava ali com seus 18, 19 anos, depois de tentar ser crente, ele falou: "Eu tentei, mas eu vi que não era para mim." Ele falou: "Não, não dava." A família dele abriu um negócio, ele começou a trabalhar com a família dele, muitas coisas começaram a dar certo na vida dele. Nessa ocasião, ele se sentiu um rapaz muito bonito, já bem-sucedido. Ele conheceu uma moça, casou com essa moça e pensou: "Cara, eu não preciso de Deus. Quem precisa de Deus? A minha vida tá ótima, a minha vida tá excelente." E ele falou que ele chegou a olhar para o céu, e aí aqui tem um detalhe importante, uma informação importante sobre o Célio, que embora fosse um intelectual buscando confirmar para ele mesmo que Deus não existia, no fundo, ele desafiava a Deus. E ele falou que olhou para o céu e falou: "Eu não preciso de Deus. A minha vida está ótima. E meus primos estão perdendo a juventude deles, enterrados naquela igreja, vivendo como crentes, né? E eu não vou fazer isso com a minha vida. Eu tenho muita coisa para viver. Eu tenho uma vida muito bonita para viver. Eu não vou ficar preso a isso." E o Célio, então, se envolveu emocionalmente com algumas garotas. De repente, ele conheceu uma moça porque ele se apaixonou, gostou muito dela. Só que a trajetória, a vida, foi mostrando para o Célio, foi revelando para o Célio que a vida não é tão linda assim. Que as pessoas não são tão maravilhosas assim, que as pessoas não são tão bem intencionadas assim. E o Célio começou a ter algumas decepções na vida dele. Decepções. E ele começou a descobrir que o mundo é cruel, que as pessoas são egoístas, que coisas ruins acontecem. E essa nova percepção da vida, esse novo entendimento da vida, trouxe para o Célio um sentimento de: não faz sentido. Nada faz sentido.
é tudo muito estranho e eu acho que nem vale a pena viver. A esposa decidiu que, enfim, não gostava mais dele. No trabalho, as coisas começaram a não dar tão certo. E ele pensou: e se eu, e se eu tentasse, né, procurar a Deus? E se eu tentasse de novo? Quem sabe, né? Mas o Célio começou a uma busca. Nessa ocasião, ele já tinha o filho dele também, né? Já tinha passado algum tempo e já tinha nascido a criança. E, e ele junto com a esposa com quem ele ainda estava, começaram a buscar, tipo assim, vamos na igreja adventista, então, vamos. E eles participaram de um retiro promovido lá, na época, era lá pro lado de Jacareí, o pastor Manassés Queiroz. Não sei quantos de vocês conhecem ou já ouviram falar do pastor Manassés. Ele foi nesse retiro. Só que ele falou: Débora, eu tive aula lá com Leandro Quadros, com a Darleide Alves, o pastor Manassés Queiroz. E eu tava o tempo todo com meu coração duro. Eu tava o tempo todo com meu coração assim, cara, ainda não me convenceram. Ainda não estou convencido de que Deus existe. Ainda não faz sentido para mim, né? E ele assistia às aulas ali e meio tipo assim, sempre duvidando. Ele falou que quando ele ouviu sobre profecias, né, as 2.300 tardes e manhãs, ele falou: caramba, que esse povo adventista tem conteúdo, né? Ele pensou: nossa, mas se eles pensam desse jeito, se eles sabem isso, por que que todo mundo do mundo não tá sabendo? Por que que eles não estão falando isso para todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo o coração dele estava endurecido e ele ele via sentido, a mente dele absorvia, mas o coração estava endurecido, né? E aí ele ouviu alguém contando alguma história sobre Deus ali, né? Foi uma pessoa que falou assim: olha, eu tentei ir embora, eu quis ir embora daqui, mas o meu carro não pegou. E aí eu tive que ficar. Aí ele pegou e falou assim: ah. Se Deus me quer, se Deus quer falar comigo, quer falar alguma coisa, ele podia fazer alguma coisa também comigo, ele podia me fazer alguma coisa para me provar, né? E ele falou que nessa hora ele olhou no celular dele e ele tinha 54% de bateria. E ele colocou o celular dele de lado e ele falou que enquanto ele estava nas aulas, ele buscava muitas vezes o celular ali, né? Porque ele olhava o celular, ouvia tal, enfim. Aí ele falou que ele olhou o celular, estava 54% de bateria. Ele colocou o celular assim, ele falou que o celular dele apagou. E ele tentava depois ligar o celular, ele falou que ele tentou de tudo para ligar o celular dele. E o celular dele não ligava. Hum. Ele achou aquele estranho, ele pegou o carregador, ele abriu, ele tirou a bateria, ele pôs a bateria. Ele fez tudo que a gente pode pensar para o celular funcionar. Ele passou o resto dos dias dele ali, eram vários dias, e o celular dele não pegou, o celular dele não funcionou mais. Simplesmente apagou. Quando ele terminou o retiro e ele foi embora, ele falou: se foi Deus que apagou meu celular, na hora que eu sair daqui, meu celular vai ligar. E ele saiu, foi pro aeroporto e ficou olhando o celular, não ligou, não acendeu, não teve jeito. Só que quando ele chegou na casa dele, pegou o celular e colocou em cima da bancada, na mesma hora a tela do celular acendeu. E ele falou que quando a tela do celular acendeu, ele sentiu um gelado, porque percorreu o corpo dele assim inteirinho. Porque ele falou: não é possível. Era como se Deus estava dizendo para ele assim: você acha que eu não tô aqui? Para ele foi uma resposta assim muito forte, muito clara. E ele falou: Débora, sabe o que eu senti naquela hora? Medo. Muito medo. Porque a primeira coisa que eu pensei: ele vai me matar. Ele vai me matar. Porque eu o desafiei. Eu tive coragem, eu encarei a Deus. E eu fiz um desafio para ele. E ele ficou gelado. Ele falou que ele teve medo de se mexer. Ele pensou: eu vou ser fulminado, eu vou cair duro aqui. Mas isso não aconteceu. Mas ele tinha a expectativa de que, a partir desse momento, algumas coisas mudariam na vida dele. Algumas coisas seriam diferentes. Porque, afinal de contas, de alguma forma, Deus disse para ele: eu tô aqui. Ele entendeu esse recado. Ele teve essa percepção. Só que, na verdade, nada mudou. Nada mudou. Foi aquilo, aquele momento, aquela situação. E nada mais aconteceu. Então, o Célio chegou a uma conclusão. Se ele existe, ele não se importa comigo. Porque ele fez questão de me mostrar que está aqui, mas ele não fez mais nada. Então, ele não se importa comigo. A partir desse momento, o Célio começou a mergulhar
numa depressão, começou a consumir músicas, filmes, conteúdos péssimos, horrorosos, e ele começou a se tornar uma pessoa cruel e hostil. E ele falou, Débora, quando eu via propaganda de crimes na televisão, ele falou que bem nessa época, por exemplo, teve aquele atentado de Silvano, sabe, daqueles meninos que lá em São Paulo, que entraram na escola atirando, e ele se identificava com esses assassinos. Ele falava que era aquilo que ele queria fazer, porque ele falava assim: olha, se não for para eu viver, para contribuir com toda a maldade, a crueldade, o caos desse mundo, eu vou viver para ser uma pessoa boa? Isso que eu não vou. Eu não vou ser o que vai morrer. Se eu tiver que viver, eu vou viver para ser o que vai matar. O Célio se tornou muito revoltado e o coração dele um poço de amargura e de tristeza. E ele falou: Mas eu não vou dar conta de ser essa pessoa que vai matar. Então eu vou tirar a minha vida. E ele tomou a decisão que ele ia tirar a própria vida. Ele falou: Não quero mais viver. Não quero mais. E assim, ele falou: Eu não quero ser aquela pessoa que todo mundo pensa que tá chamando atenção. Ah, ele tá chamando atenção, então ele quer morrer porque. Ele falou: Não era isso. Ele falou: Eu me sentia órfão de Deus, ele falou. Porque ele falou que ele entendeu o seguinte, que se Deus existia, ele não gostava dele. E na verdade, a grande crise do Célio, depois ele me falou, Débora, eu não queria, eu sabia que ele existia. Eu só não sabia se ele me amava. E a minha tristeza era não ser amado por ele. Era isso. Porque eu ouvi tantas coisas sobre ele, eu via as pessoas cantando, louvando, adorando, orando. Aquilo era tudo tão estranho para mim, porque eu não conseguia me relacionar com ele. E aí, o Célio decidiu tirar a própria vida. E ele fez várias tentativas no sentido de ficar sozinho, programar, e sempre alguém chegava, sempre alguém impedia, sempre alguém estava ali para impedir. Ele falou, eu já sei, porque ele chegou a conversar com o pai e com a mãe dele. Porque ele falou, eu não queria. A irmã, o sobrinho dele tinha suicidado. Não, sobrinho não, a irmã. A irmã tinha suicidado anos antes e ela fez isso sem falar com ninguém, sem se despedir de ninguém e fez os pais dele sofrerem demais. E ele pensou: eu não vou fazer isso com os meus pais, eu vou explicar pra eles por que que eu tô fazendo isso. E eu vou tirar a minha vida, mas eu não quero mais viver, eu não quero mais existir. Minha vida não tem sentido, não faz sentido. E aí ele, como ele explicou e avisou, as pessoas começaram a não deixá-lo sozinho mais, né? Até que um dia ele falou: eu vou precisar dar um tempo, as pessoas precisam esquecer essa história e depois eu faço o que eu preciso fazer. E nesse meio tempo, o primo dele falou pra ele: vamos comigo num retiro espiritual. Ele foi, ele falou que nesse retiro ele discutiu com as pessoas. Ele falou: vocês cantam sem saber o que estão cantando, vocês falam, oram sem saber o que estão falando, vocês leem a Bíblia, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e tudo isso é vazio. Ele falou: estava revoltado, brigando com todo mundo, duvidando de tudo e de todos. Depois desse retiro, ele voltou para casa do primo dele um dia à noite e ele falou que ele não conseguia dormir. E aí ele desceu as escadas, o primo dele estava na sala e ele falou: Primo, eu não tô conseguindo dormir, tô meio perturbado, né? O primo dele falou: Cara, você precisa de Deus. Cara, Deus não quer nada comigo. Deus não me ama. Se ele existe, ele não me ama. Ele falou: Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se aproxima de Deus, você não pode se aproximar de Deus com essa arrogância. Você não pode chegar perto dele como se ele devesse alguma explicação para você. Com Deus, a gente fala como amigo, a gente tem que abrir o coração. A gente vai diante de Deus para dizer para ele quem a gente é, o que a gente precisa e para ele dizer pra gente, para ele falar, para ele dar as cartas. Não é a gente que dá. Aí ele pensou: Cara, eu nunca fiz isso, eu nunca fui falar com Deus assim. Eu sempre fui com ordem, eu sempre fui com desafio, né? E ele falou: Cara, tenta isso. Tenta falar com Deus 5 minutos, como você está falando comigo. Como se ele estivesse te ouvindo como eu estou te ouvindo. E ele falou assim: Ah, tá bom, vou tentar. Ele saiu da sala, voltou pro quarto, ele falou que ele estava de pijama sem camisa. Ele falou: Eu vou pôr uma camisa e vou até pentear meu cabelo aqui, já que eu vou falar com Deus, eu vou pentear meu cabelo, né? E ele falou que ele pegou o relógio, colocou o relógio ali para 20 minutos. Ele falou: 20 minutos, vai. Ele já tinha tentado orar, ele falou que não conseguia orar 30 segundos, que a oração dele acabava ali mesmo, porque ele não via sentido nenhum. Mas ele pôs, vou colocar aqui. E aí ele falou que ele começou a falar e começou a abrir o coração. E começou a dizer para Deus o que ele sentia, o que ele queria, a busca dele, o mundo não faz sentido, tudo que eu vi. E ele foi despejando ali o coração dele. O relógio tocou e deu 20 minutos que ele nem notou, que ele nem percebeu. E ele falou: Vou colocar mais 20. Já deu 5 e meia, só para encerrar a história, tá, gente?
Colocou mais 20. Ele falou, Débora, e eu continuei falando, derramando meu coração. E ele veio. Ele me visitou. O quarto se encheu da presença de Deus. O meu coração se encheu de júbilo, de alegria, como eu nunca tinha sentido antes na minha vida. O Espírito Santo me batizou naquele dia. E eu senti a presença de Deus. E naquele dia, eu queria louvar, eu queria adorar, eu queria falar as palavras daqueles hinos que os crentes falavam. Tudo fazia sentido dizer que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aquilo fazia sentido. E ele falou, e ele veio, e ele ficou comigo, e nós passamos horas. E ele falou, a partir daquele momento, eu entendi que ele me amava, que eu não estava mais sozinho, que esse mundo não fazia sentido, que existia amor no mundo, que existia salvação no mundo. E a perspectiva do Célio, gente, é como se fosse uma terra seca, começou a ser encharcada de muita água. E ele me relatou essa experiência dizendo: tudo mudou, porque ele falou: agora eu saía para trabalhar, eu voltava para casa, eu queria falar com ele, eu queria conversar com ele. Eu lia a Bíblia e as palavras saltavam diante de mim. O Célio não tinha o Espírito Santo. O Célio não sabia, ele não tinha consciência de Deus. Mas o Espírito Santo visitou naquele dia, quando ele abriu o coração e foi humildemente diante de Deus. Ele falou: ele veio, ele me visitou. E ele falou: nunca mais quero parar de sentir essa presença. Eu nunca mais quero viver longe dele, distante dele. Naquele dia, gente, eu entendi que eu nunca tinha vivido com aquele sentimento. Eu nunca fui órfã de Deus. Eu cresci ouvindo de Deus, de Jesus, do amor dele por nós. E eu valorizei muito essa experiência porque eu não fui órfã de Deus nesse mundo como o Célio foi. Né? E eu imagino que, eu não sei qual é a experiência de todos que estão aqui, como foi que cada um de vocês chegou a Deus, ou na verdade, como ele chegou na sua vida, né? Eu só sei que quando a gente começa a conhecer a Deus, tudo muda. E se não muda, gente, tem alguma coisa errada. E amanhã eu quero falar sobre isso. Por que algumas pessoas começam a frequentar a igreja, conhecer coisas sobre Deus, mas elas não mudam? Ou mudam no começo e depois param de progredir, de crescer? E a gente vai entender um pouquinho disso também, porque a gente também precisa entender esse outro lado, né? Hoje eu quero que você fique com a história do Célio aí no seu coração. E pense o quanto é maravilhoso e bom saber que ele existe, que ele nos ama, que ele nos vê, que ele nos ouve e que ele nos deu o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos leva para ele, que nos leva a entendê-lo, compreendê-lo, senti-lo, percebê-lo, né? E essa é uma dádiva muito grande, é um presente muito grande que a gente recebeu. Eu quero orar então agora com vocês. Hoje, mais uma vez, eu vou precisar sair na sequência, mas amanhã eu continuo com vocês, tá bom? Porque amanhã é feriado e a gente tá mais tranquilo, tá? Vamos orar então. Maravilhoso Deus, nosso Pai querido e eterno, obrigado porque o Senhor quer ser encontrado por nós. O Senhor deseja que nós o conheçamos. O Senhor não precisa de nós. Somos nós que precisamos desesperadamente do Senhor. Mas obrigado porque o Senhor é um Deus todo-poderoso que está conosco, que caminha conosco, que nos vê, que nos ouve. Obrigado porque o Senhor concedeu Jesus Cristo, seu Filho, para nos conceder salvação antes mesmo da gente saber que precisava. E obrigado pelo Espírito Santo, que nos conduz ao Senhor, nos conduz à verdade, nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos faz, Senhor, perceber a nossa necessidade de Ti. Caminha conosco nesse dia, Senhor, mais uma vez. Enche o nosso coração da Tua presença e do Teu Espírito. E nos faz, Senhor, a cada dia buscar mais e mais a Tua presença, a Tua palavra e o conhecimento de Ti na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, gente. Amém. Muito obrigada, viu, Débora? Amém. Agora nós vamos fazer o momento da nossa foto. A Cláudia vai tirar uma foto pra gente. Todo que se sentir confortável, pode abrir a câmera de vocês, tá bom? Para tirar uma foto, pra gente deixar registrado o dia de hoje. Vamos lá, um, dois, três, e sorriam. Isso deu certo, deu certo. Deu certo? Que bom. Amém. Muito obrigada, viu, Débora, pela palavra de Obrigada hoje. eu. Nós precisamos sim entender a Deus, precisamos amar a Deus. Em nome de Jesus também, com certeza essa meditação fez a diferença na nossa vida. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Bom dia. Bom dia, tchau. Tchau.